Recordando aqui, nós estamos vendo as epilepsias focais da infância autolimitadas, antigamente chamadas de epilepsias benignas da infância, né? Então nós temos primeiras epilepsias com achados focais. A gente já viu aqui a SELECT, Childhood Epilepsy with Centrotemporal Spikes, epilepsia da infância com espículas centrotemporais, epilepsia rolândica. A gente já viu a SELES, né, que é a síndrome de Panayotopoulos, ou então a epilepsia occipital benigna de início precoce, né? SELEAS é Self-Limited Epilepsy with Autonomic Seizures. Então, a epilepsia autolimitada com sintomas autonômicos, a gente acabou de discutir. E agora a gente vai discutir a COVE, Childhood Occipital Visual Epilepsy. Aqui, ó. COVE, que era chamada de Late Onset Benign Occipital Epilepsy with Idiopathic Childhood Occipital Epilepsy, Gastot Type. Ou seja, né, a epilepsia occipital benigna de início tardio, tipo Gastot, ou epilepsia occipital da infância idiopática, tipo Gastot. Vamos lá então. Vamos aqui. Autonômica, já vimos. Discutimos tudo aqui. Olha aqui, COVE, Childhood Occipital Visual Epilepsy. COVE Syndrome. Anteriormente conhecida como a epilepsia occipital benigna de início tardio, a síndrome de Gastot, ou epilepsia tipo Gastot occipital da infância idiopática. Ela começa mais tarde na infância e é autolimitada na maioria dos pacientes. Essa síndrome ocorre em crianças que, do ponto de vista de desenvolvimento, são normais. Ela tem crises frequentes, breves durante a vigília. Geralmente o sintoma é visual, tá vendo que é diferente do Panayotopoulos, que tem um sintoma mais desautonômico, né? Aqui o sintoma basicamente é visual, sem alteração da consciência, frequentemente seguida de cefaleia com achados tipo migrânia. As crises podem ser controladas e a remissão da crise ocorre, mas não invariavelmente dentro de 2 a 7 anos do início. Então não é certo que ocorra a remissão, hein? 3.3.1, epidemiologia, a COVE, né, a epilepsia Childhood Occipital Visual Epilepsy, epilepsia visual occipital da infância, COVE, ela tem uma prevalência de 0,3% das crianças com diagnóstico recente de crises afebris. 0,3 é pouquinho, né? É bem mais rara que a Panayotopoulos. 3.3.2, contexto clínico. A idade de início é tipicamente 8 a 9 anos, com uma faixa de 1 a 19 anos. Ambos os sexos são igualmente afetados. Antecedentes e a história de nascimento também são normais, né? Totalmente normal. O paciente tem um desenvolvimento, uma cognição normais, embora um comprometimento cognitivo leve tenha sido descrito. O perímetro cefálico e os achados neurológicos são normais. 3.3.3, curso da doença. Nós estamos falando então do curso da doença, cujo acrônimo aqui é COVE, que é a Childhood Occipital Visual Epilepsy, epilepsia visual occipital da infância, que era conhecido como epilepsia occipital tipo Gastot, tá? Ou epilepsia occipital tipo Gastot de início tardio, se você quiser.
Curso da doença, então, da COV. A remissão ocorre em 50 a 80% dos pacientes, mais ou menos na época da puberdade, com ou sem administração de drogas anticrise. As crises são frequentemente responsivas às medicações. A remissão ocorre em 90% dos pacientes aqueles pacientes que têm apenas crises focais. A ocorrência de crises bilaterais tônico-clônicas é associada com uma taxa menor de remissão. E o desenvolvimento, ainda bem, né? Ele permanece normal para essas crianças aqui. Vamos aqui para a tabela 4, que a gente vai discutir aqui a epilepsia visual de início na infância, né? Que é a COV. Né? Childhood, C, O, visual, E, epilepsia. Childhood. O que é mandatório? O que é obrigatório? As crises, elas são crises focais, sensoriais, visuais, com fenômenos visuais elementares. O que é isso? Por exemplo, bolas multicoloridas, com ou sem rebaixamento de consciência, e com ou sem sintomas motores. Por exemplo, desvio dos olhos e da cabeça para um dos lados. A crise se inicia predominantemente ou exclusivamente na vigília. O que é um alerta para a gente em relação à crise? Se você tem crises prolongadas durando mais de 15 minutos, se você tem crises tônico-clônicas generalizadas durante a vigília, você tem que repensar o diagnóstico. E o que é que exclui? O que é que não pode ter? Então você vai ter os drop attacks, né, as drop seizures, tônicas ou atônicas, tanto faz. Você não pode ter drop attack aqui. Ausência atípica, você não pode ter também. E mioclonus progressivo, crise mioclônica progressiva, não pode. Essa epilepsia aqui ela é benigna. Não se pode usar o termo benigno mais, né? Ela tem uma evolução favorável. O eletrocefalograma vai mostrar espículas ou ponta-onda occipital, tanto na vigília quanto no sono. E se você tiver uma atividade focal lentificada, não limitada à fase pós-ictal, você tem uma região occipital ali. Não, ele não fala região occipital, ele fala se você tiver um alentecimento focal não limitado à fase pós-ictal, você está diante de um alerta, bandeirinha vermelha, luzinha vermelha aqui. Não deve ser o quadro, porque o eletro geralmente não tem lentificação focal prolongada, sustentada, né, como ele fala aqui. A idade de início. Se você começa antes dos 6 anos e acima dos 14 anos de idade, fique atento, não deve ser. Se você inicia antes de 1 ano de idade ou acima de 19 anos, também não deve ser a COV. O desenvolvimento no início ele é normal. Se você tiver um comprometimento intelectual, tem que repensar o diagnóstico também, não deve ser. Se você tiver, então, uma regressão neurocognitiva, daí não é. Isso aqui é proibido. No exame neurológico, qualquer alteração neurológica no exame sugere que não seja. Ainda no exame neurológico, um déficit persistente do campo visual afasta o diagnóstico. E na neuroimagem, o que é que afasta o diagnóstico apenas? Uma lesão, né, no cérebro que possa ser o causador, ou então uma calcificação occipital, né, cerebral também. Fecha o diagnóstico em um quadro mais sintomático e afasta aqui a COV. O curso da doença, né? O que é que afasta o diagnóstico? A regressão neurocognitiva, desenvolvimento de crises mioclônicas, ataxia e espasticidade. Você já pensa em outros quadros, não é uma focal limitada, né? Não é uma COV. Uma ressonância de crânio é necessária se o diagnóstico necessitar da exclusão de uma lesão.
O EEG ictal, ele não é necessário para o diagnóstico, apenas o EEG interictal. Síndrome sem confirmação laboratorial. Em regiões com recursos limitados, no mínimo, um EEG interictal e uma ressonância magnética são necessárias para confidentemente diagnosticar esta síndrome. Uma afirmação antiga diz o seguinte, que nas epilepsias occipitais é sempre bom fazer um exame de neuroimagem, é mandatório, Enquanto que na rolândica não precisa, nas epilepsias occipitais é importante que se faça porque muitos desses quadros são sintomáticos. Seizures, que são as crises. Crises visuais sensoriais focais durante a vigília são obrigatórias para o diagnóstico. Como é que são essas crises? Elas têm um início abrupto, elas são breves, durante segundos, no máximo assim menos de 3 minutos, raramente 20 minutos. E são frequentes se você não fizer um tratamento. Tipicamente, ocorrem o quê? Fenômenos visuais elementares, que eles descrevem como, os pacientes falam que são pequenos círculos multicoloridos que são vistos na visão periférica. Eles vão aumentando, vão envolvendo mais do campo visual e se movendo horizontalmente atravessando de um lado para o outro, do campo visual. Isso aí pode ser seguido de um desvio dos olhos ou da cabeça para o lado ipsilateral ao hemisfério em que você tem o foco epilético. Como é uma lesão irritativa, você olha para o foco. É assim que funciona. É ipsilateral ao hemisfério do foco, a mirada da cabeça. Outros achados consistentes com o início no lobo occipital incluem cegueira ictal, alucinações visuais complexas ou ilusões, por exemplo, palinopsia, micropsia, metamorfopsia, dor orbital, flutter palpebral ou fechamento ocular repetitivo. A crise pode se difundir para fora do lobo occipital, resultando numa hemiparestesia, resultando em diminuição da consciência em 14% dos pacientes. Você tem um rebaixamento de consciência, 14%, é bastante. E hemiclonos. Ou você pode ter uma crise focal ou bilateral tônico-clônica, 13%. Focal ou bilateral, 13%. Rebaixamento de consciência, 14%. Crise hemiclônica, 43%. Hein? A ausência típica pode raramente ocorrer em alguns pacientes após o início da crise sensorial focal. Pode ter uma ausência interessante, hein? Você pode ter uma ausência nessa epilepsia aqui, focal, após o início do quadro sensorial. Pode haver dor de cabeça ictal ou pós-ictal, náusea ou vômito. Dor de cabeça pós-ictal, tipo migrânia, parece uma enxaqueca, é comum. 50% dos pacientes têm isso, hein? É bem comum. E pode estar associado com náusea e vômito também. Ainda vai confundir com crise desautonômica também, Tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico aqui. 3.3.5, eletrocefalograma. Atividade de fundo é normal. Ondas agudas, sharps, Ondas agudas são sharps. Occipitais interictais ou complexos ponta-onda, também são tipicamente vistos
mas pode ocorrer só quando o paciente está dormindo. Anormalidades centrotemporais, frontais ou generalizadas também são vistas em 20% dos casos. Então você pode ter descarga generalizada também. Em 20% é bastante. Fixation of sensitivity, facilitação das descargas epileptiformes com a eliminação da visão central. Isso que é fixation of sensitivity. É vista em 20 a 90% dos pacientes, hein? Mas não é patognomônica dessa síndrome. É bastante, 20 a 90% pode ter o fixation off. As anormalidades do EEG são aumentadas pela privação do sono. A COV pode raramente evoluir para encefalopatia epilética com ponta-onda contínua no sono. Assim, se você tem uma regressão cognitiva ocorrendo, um EEG em sono deve ser realizado, hein? Vou tomar cuidado nessas epilepsias benignas, começa a evoluir com comprometimento cognitivo, você tem que pensar aí numa evolução desfavorável desse tipo aqui. No início ictal, você tem uma diminuição da atividade por spikes occipitais, ou as pontas-ondas, complexos ponta-ondas, também elas são suprimidas, com o aparecimento súbito de um ritmo unilateral occipital de baixa amplitude. E esse ritmo occipital de baixa amplitude é constituído de spikes também. Mas é tudo de baixa amplitude. Então a descarga desaparece e surge um ritmozinho súbito, né, occipital de baixa amplitude por spikes. Pode haver spikes mais lentos e ponta e onda também durante as crises oculoclônicas ou durante a cegueira ictal. Então também você pode ter, além do padrão então de atividade rápida de baixa amplitude por pontas, você pode ter na crise ponta-onda também, durante o que? As crises oculoclônicas ou a cegueira ictal. 3.3.6 Imagem. A neuroimagem é normal, a ressonância ela é necessária para excluir lesões estruturais. 3.3.7 Genética. Teste genético não é necessário, você não tem genes identificados ainda para a síndrome. É presumido que a etiologia seja genética e que você tem aqui uma herança complexa. Tá? Isso é presunção, né? Não se sabe ao certo ainda. A história familiar de crises febris ou epilepsia ocorre em até 1/3 dos casos e uma história familiar de migrânia é reportada em 9 a 16% dos casos. Diagnóstico diferencial. Então nós estamos falando aqui do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da epilepsia visual de início, epilepsia visual de início da infância. Essa epilepsia antes era chamada epilepsia occipital de início tardio, tipo Gaston. Ela é a epilepsia verdadeiramente occipital porque tem sintomas basicamente relacionados ao lobo occipital. É isso que a gente está vendo. E aqui no item 338, a gente está vendo o diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, outras epilepsias. Então você vai ter crises focais devido a lesões estruturais. Olha uma outra super interessante aqui. Doença celíaca, epilepsia e calcificações cerebrais. Isso é uma síndrome. Síndrome das calcificações cerebrais, epilepsia e doença celíaca. Ela é distinguida da epilepsia ela é distinta pela presença de calcificações occipitais que são melhor vistas na tomografia de crânio.
Ela é distinta, é característica dela, né? Ela não é distinguida de outra coisa. A característica dela é isso. Outro diagnóstico diferencial interessante é o MELAS. Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like Episodes. É o MELAS também. E, por último aqui, dentro das epilepsias, doença de Lafora, né? Que se distingue pela presença de regressão, mioclonus proeminente, ataxia progressiva e espasticidade. Outras condições. Enxaqueca, a migrânia, com aura visual, pode ser distinguida pelo desenvolvimento mais gradual, pela duração mais longa da aura e pelos fenômenos visuais, né? O zigue-zague horizontal, espectrofortificação, em oposição às bolas coloridas, os flashes, né, que se movem horizontalmente. Qual outra condição não epilética aqui? Falamos da migrânia. A gente tem a síndrome da encefalopatia reversível posterior, que se apresenta o quê? Com sintomas agudos de crises que resolvem com o controle da hipertensão. E aqui a gente encerra então a COVE. O que é COVE? Olha aqui, epilepsia visual de início na infância.